Ele pensou que era apenas mais um vídeo para visualizações. Mas quando gritou, "Saia do lugar, velho!" e tudo saiu do controle, o velho não revidou. Mas alguém muito pior o ouviu. E quando os Hells Angels apareceram, e aí, antes de começarmos, clique no botão de curtir. Me diga de onde você está assistindo e se inscreva no canal para não perder a história que está prestes a começar. A luz da manhã filtrava-se pelas persianas do modesto trailer de Bill Thompson, na periferia de Sturgis, Dakota do Sul. Aos 78 anos, seus movimentos haviam diminuído, mas a rotina disciplinada permanecia. Um hábito forjado por décadas de serviço militar. Ele prendeu cuidadosamente sua antiga medalha do Corpo de Fuzileiros Navais, Marine Corps, no interior da lapela do seu casaco, onde só ele podia vê-la. A medalha não era para exibição. Era um lembrete de promessas feitas há muito tempo. As mãos calejadas de Bill agarravam sua bengala de madeira primorosamente esculpida, um presente da tribo Lakota que ele havia ajudado durante uma enchente devastadora. A bengala não era apenas um auxílio para caminhar. Ela contava histórias através de suas esculturas. Histórias de honra, sacrifício e heroísmo silencioso que poucos jamais ouviriam. Mas um dia, ele murmurou para a foto emoldurada de Elizabeth, sua falecida esposa. Apenas vivendo mais um dia, Lizzie. O Veterans Memorial Park era seu destino naquela manhã. Ele havia se oferecido para ajudar nos preparativos para a próxima cerimônia de homenagem, apesar dos protestos de sua filha Karen sobre ele dirigir sozinho. Sua permissão azul de estacionamento para deficientes estava pendurada no espelho retrovisor de sua velha picape Ford. Não um luxo, mas uma necessidade para um homem cujo joelho havia sido estilhaçado durante o serviço. Enquanto Bill dirigia pelo centro de Sturgis, não pôde deixar de notar como a tranquila cidade montanhosa havia mudado. Antes conhecida principalmente por seu rally anual de motocicletas que atraía os Hells Angels e outros clubes de todo o país, Sturgis havia se tornado ultimamente um imã para um tipo diferente de visitante. Jovens personalidades de mídia social, atraídas pela estética rústica e pela mitologia outlaw da área. Ao mesmo tempo, do outro lado da cidade, em uma luxuosa cabana alugada, Tyler Brooks planejava seu dia com precisão metódica. Aos 23 anos, Tyler já havia acumulado mais de 5 milhões de seguidores em várias plataformas. Sua marca era construída sobre uma base de pegadinhas provocativas e o que ele chamava de cheques de realidade para os privilegiados. Seus fãs adoravam a adrenalina de assistir ao desconforto dos outros e Tyler adorava o fluxo de receita. Então, qual é o plano de conteúdo para hoje? Perguntou Jason, amigo de infância de Tyler, que se tornou cinegrafista, esparramado em um sofá de couro. Tyler ajustou o caro equipamento de câmera com a concentração de um cirurgião. Estou pensando em fazer a série Stolen Valor, da Valor Roubado. Sempre gera um engajamento enorme. Encontrar algum velho usando coisas militares e desmascará-lo. As pessoas devoram essa porcaria. Cody, o terceiro membro da equipe de criação de conteúdo, levantou os olhos do telefone. Mas e se eles forem veteranos de verdade? Da última vez, aquele cara acabou sendo legítimo e recebemos muito hate. Tyler acenou desinteressado. É por isso que seremos estratégicos. Escolheremos alguém que pareça fraco, confuso. Se eles forem legítimos, sempre podemos editar. Ninguém vai checar os fatos. E a controvérsia é apenas mais tráfego, de qualquer maneira. Jason assentiu, já antecipando as métricas de visualização. O algoritmo adora conflito. Precisamos de algo dramático hoje se quisermos superar os números da semana passada. O telefone de Tyler vibrou com uma notificação, seu último vídeo, confrontando uma garçonete sobre um suposto pedido incorreto até ela chorar.
Acabara de ultrapassar 2 milhões de visualizações. Os comentários eram uma mistura de indignação e adoração, ambos servindo igualmente ao seu propósito. Viram? As pessoas fingem odiar, mas não conseguem desviar o olhar. Tyler sorriu. Agora vamos sair. Quero dar uma olhada no Parque dos Veteranos. É provável que haja alguns velhos por lá que possamos usar. Nenhum deles notou o emblema desgastado dos Hells Angels no casaco do homem, sentado tranquilamente no bar do outro lado da sala, tomando um café enquanto ouvia cada palavra. Jack Harlow havia pilotado com os Hells Angels por mais de 40 anos. Aos 65, seu rosto carregava o mapa de cada estrada que havia percorrido, cada luta que havia sobrevivido. O clube evoluiu ao longo das décadas, caminhando na linha entre suas raízes outlaw e sua presença comunitária mais recente. Jack supervisionou grande parte dessa transformação para o capítulo de Sturgis. Quando os jovens criadores de conteúdo saíram, Jack pegou o telefone e enviou uma breve mensagem de texto para o chat em grupo do clube. Fiquem de olho no Memorial Park hoje. Potencial situação. As respostas vieram imediatamente. Simples emojis de joinha de homens que entendiam que os avisos de Jack nunca eram sem motivo. Jack pagou sua conta e saiu para sua Harley meticulosamente mantida. Os Hells Angels podem ter suavizado algumas de suas táticas ao longo dos anos, mas seus princípios centrais permaneceram inalterados. O respeito não era negociável e a lealdade aos seus era absoluta. E Bill Thompson, quer ele ainda reivindicasse a afiliação ou não, sempre seria um dos seus. No Veterans Memorial Park, Bill manobrou cuidadosamente sua picape em uma vaga de estacionamento para deficientes. A manhã havia esquentado consideravelmente, e ele podia sentir o suor escorrendo em sua testa enquanto pegava sua bengala. O pequeno parque, com seus modestos monumentos e bandeiras americanas, havia se tornado seu santuário nos últimos anos. Vários outros voluntários já estavam montando cadeiras para a cerimônia do fim de semana. Bill acenou respeitosamente para Frank Delgado, outro veterano do Vietnã que havia perdido um braço em combate. Pensei que sua filha estava te dirigindo ultimamente. Frank gritou. Bill sorriu. O que ela não sabe não a machuca. Além disso, é só do outro lado da cidade. Enquanto Bill começava a organizar programas em uma pequena mesa, notou um SUV elegante entrando no estacionamento. 3 jovens saíram, carregando equipamentos de câmera caros. Algo sobre o seu passo determinado e a maneira como eles examinavam a área enviou um arrepio pela sua espinha. Uma sensação que ele não sentia desde os seus dias de combate. Com licença, senhor. O mais alto se aproximou, a câmera já gravando. Eu sou Tyler Brooks. Você deve me conhecer do Tyler Takes Down? 10 milhões de seguidores em todas as plataformas. Bill olhou para ele inexpressivamente. Não posso dizer que sim, filho. Você está aqui para a cerimônia dos veteranos? Tyler trocou um olhar rápido com seus amigos, e Bill captou o sorriso de escárnio que passou entre eles. Ele já tinha visto aquele olhar antes. Predadores identificando a presa. Essa medalha que você tem é bonita. Tyler apontou para uma leve protuberância no casaco de Bill. Posso perguntar para que serve? A mão de Bill cobriu instintivamente o casaco. É pessoal, não é para exibição. Veja, isso é interessante. Tyler continuou, sua voz mudando para um tom mais alto e performático. Porque eu sou uma espécie de especialista em condecorações militares e tenho feito esta série sobre pessoas que fingem ser veteranos para chamar a atenção ou obter benefícios. Rosto envelhecido de Bill permaneceu impassível, mas seu aperto se apertou na bengala. Jovem, eu já estou no sol há muito tempo. Se me der licença. Apenas nos mostre a medalha. Tyler persistiu, dando um passo à frente, bloqueando o caminho de Bill. Se você a ganhou, deveria ter orgulho de exibi-la, certo? A menos que haja algo a esconder.
Frank Delgado havia notado o confronto e começou a se mover em direção a eles, mas estava do outro lado do parque e se movia lentamente. Eu não tenho nada a provar para você, Bill disse calmamente, sua dignidade intacta apesar do crescente desconforto. Agora, por favor, saia da frente. O sorriso de Tyler endureceu. Viu? É exatamente o que os farsantes dizem. Heróis de verdade não se importam com verificação. Deixe-me adivinhar. Comprou essa medalha online? Ou talvez a encontrou em uma loja de penhores? Jason moveu a câmera para mais perto do rosto de Bill, enquanto Cody se posicionou para capturar a interação de outro ângulo. Isso vai viralizar com certeza. Cody sussurrou, alto o suficiente para Bill ouvir. O coração de Bill acelerou, mas décadas de disciplina mantiveram sua expressão neutra. Esses garotos estavam procurando uma reação, qualquer reação, e ele não lhes daria a satisfação. O que nenhum deles percebeu foi que o confronto já havia chamado a atenção. No Rusty's Bar and Grill, do outro lado da rua, a reunião da tarde do capítulo Sturgis dos Hells Angels tinha acabado de começar. Através da grande janela da frente, vários membros tinham uma visão clara do Memorial Park. Jack Harlow estava no meio de uma discussão sobre o próximo rally, quando notou a cena se desenrolando. Ele reconheceu Bill imediatamente, não apenas como um colega veterano, mas como o homem que uma vez havia sido seu oficial comandante em operações muito classificadas para serem discutidas abertamente. Segurem esse pensamento, Jack disse, levantando-se de sua cadeira. Os outros Angels se viraram para olhar pela janela, suas expressões escurecendo, enquanto observavam os jovens cercando o veterano idoso. Aquele é Bill Thompson, disse Mike Diesel Reynolds, um montanha de homem com braços cobertos de tatuagens desbotadas. Pensei que ele tinha se mudado anos atrás. Voltou depois que a esposa faleceu. Jack respondeu. Fica mais na dele. Diesel acenou em direção à cena lá fora. Esses garotos estão filmando ele. Não, parece amigável. Não, não parece. Jack concordou, observando Tyler se mover agressivamente para mais perto de Bill, que agora estava encostado em sua picape. Acho que vou lá cumprimentar meu velho amigo. Os 15 Hells Angels no bar não precisaram de mais explicações. Enquanto Jack se dirigia à porta, eles o seguiram sem questionar. Uma formação silenciosa, vestida de couro, movendo-se com disciplina surpreendente. De volta ao estacionamento, o confronto havia escalado. Tyler havia se posicionado deliberadamente entre Bill e a porta de sua picape, enquanto seus amigos continuavam filmando de múltiplos ângulos. Apenas admita, velho. Tyler estava dizendo, sua voz pingando falsa preocupação. Stolen valor é uma ofensa séria. Se você está fingindo serviço militar, nossos telespectadores merecem saber. Bill permaneceu estoico durante todo o assédio, mas suas pernas estavam começando a tremer com o esforço de ficar em pé por muito tempo. Quando ele tentou se apoiar mais pesadamente em sua bengala, Tyler esticou a mão e a empurrou levemente. Não o suficiente para fazê-lo cair, mas o suficiente para desequilibrá-lo momentaneamente. Opa, cuidado aí! Tyler disse com preocupação exagerada, jogando perfeitamente para as câmeras. Talvez se você realmente tivesse servido, teria melhor equilíbrio. O comentário feriu mais do que Bill queria admitir. As lesões que exigiam sua bengala foram sofridas durante uma missão de extração, classificada em um território que ele ainda não tinha permissão para nomear. Mame-aste nesto. Chega, Bill finalmente disse, sua voz baixa, mas firme. Você se divertiu o suficiente. Agora me deixe entrar na minha picape e ir embora. Ou o quê? Tyler se inclinou para mais perto, sentindo fraqueza. Vai pedir reforço? Sua unidade imaginária? O estrondo começou como um trovão distante, mas rapidamente ficou mais alto. 15 Harley Davidsons entraram no estacionamento em formação perfeita,
cercando o pequeno grupo perto da vaga de estacionamento para deficientes. Os Angels desmontaram em uníssono, tirando os capacetes, mas mantendo a formação intacta. O rosto de Tyler perdeu a cor quando ele percebeu que estava subitamente cercado por uma parede de motociclistas vestidos de couro. Sua câmera, ainda gravando, capturou sua expressão mudando de arrogante confiança para medo incerto. Jack Harlow deu um passo à frente, seu rosto envelhecido impassível enquanto examinava a cena. Seus olhos encontraram os de Bill, e décadas de história compartilhada passaram entre eles naquele intercâmbio silencioso. "Está tudo bem por aqui, capitão?" Jack perguntou, usando o antigo posto de Bill com respeito deliberado. Bill endireitou ligeiramente sua postura, velhos hábitos emergindo na presença de um antigo subordinado. "Apenas um mal-entendido, Sargento Harlow." Os olhos de Tyler se arregalaram com a troca de títulos militares. Seu sorriso confiante vacilou enquanto ele olhava entre o idoso que ele estava assediando e o imponente motociclista que se dirigira a ele com clara deferência. Jack voltou sua atenção para Tyler, sua voz enganosamente casual. "Projeto interessante que você tem. Gostaria de me explicar?" A mente de Tyler correu, calculando ângulos e narrativas mesmo em seu pânico. Isso poderia ser transformado em um tipo diferente de conteúdo viral? Ser ameaçado por motociclistas poderia gerar ainda mais visualizações do que assediar um velho. "Estamos apenas criando conteúdo sobre veteranos." Tyler conseguiu dizer, encontrando sua voz. Experiência social, na verdade. Testando as reações das pessoas. O rosto envelhecido de Jack permaneceu inexpressivo, mas seus olhos, duros como pederneira, nunca deixaram os de Tyler. Um experimento social. Escolha interessante de palavras para assédio. Atrás de Tyler, Jason ainda estava filmando, embora suas mãos tivessem começado a tremer ligeiramente. Cody havia dado vários passos para trás, distanciando-se do que estava claramente se tornando uma situação perigosa. "Nós não estávamos assediando ninguém." Tyler protestou, sua voz perfeitamente pitchada para o vitimismo. "País livre. Primeira emenda. Estamos apenas fazendo perguntas." Um murmúrio baixo de desaprovação percorreu os motociclistas reunidos. Diesel, a montanha de homem em pé logo atrás de Jack, estalou os nós dos dedos. Não como uma ameaça, mas como um homem lutando para conter sua crescente raiva. Bill Thompson, que permaneceu em silêncio durante toda a troca, de repente deu um passo à frente. Apesar da idade e do leve tremor nas mãos, havia algo inconfundivelmente imponente em sua postura. "Chega, Jack," ele disse calmamente. "Esses garotos não valem a pena." Jack não tirou os olhos de Tyler. "Com todo o respeito, capitão, algumas lições precisam ser ensinadas." "Não por nós," Bill respondeu. "Não hoje." O intercâmbio pareceu confundir Tyler, que olhou entre o idoso e o motociclista com crescente incerteza. A dinâmica de poder que ele havia avaliado com tanta confiança antes era claramente mais complexa do que ele imaginava. "Olha," Tyler disse, tentando recuperar o controle da situação. "Obviamente houve um mal-entendido. Pensamos... Você pensou que um velho com uma bengala era um alvo fácil?" Jack interrompeu. "Você pensou errado." Do outro lado do estacionamento, Frank Delgado havia se juntado a mais 3 veteranos que haviam chegado para os preparativos da cerimônia. Eles ficaram a uma distância, observando, mas não interferindo. Aquilo era assunto dos Hells Angels agora, e, em Sturgis, esses limites eram respeitados. "Não queremos problemas," Jason disse, finalmente abaixando a câmera. O sorriso de Jack era frio. Deveria ter pensado nisso antes de começar. Bill colocou uma mão firme no ombro vestido de couro de Jack. "Deixe-os ir, sargento. Mas primeiro..." Ele se virou para Tyler. "Acredito que você me deve um pedido de desculpas." Tyler hesitou.
Em seus 5 anos, criando conteúdo cada vez mais provocativo, ele nunca havia se desculpado, nem quando suas pegadinhas causaram danos à propriedade, nem quando seus desafios deixaram pessoas em lágrimas. Pedidos de desculpa eram admissões de erro, e erro era ruim para a marca. Sinto muito se você se sentiu ofendido, ele ofereceu, usando o clássico não pedido de desculpas, que o havia servido bem em controvérsias anteriores. Jack deu um passo à frente, mas a mão de Bill apertou em seu ombro. Não é bom o suficiente. Bill disse simplesmente. Um pedido de desculpas de verdade, de um homem que reconhece seus erros. Emma Wilson, que havia saído do café e agora observava da beira do estacionamento, levantou sua câmera profissional e continuou documentando o impasse. 20 anos no jornalismo a ensinaram a reconhecer momentos cruciais, e este confronto entre gerações e sistemas de valores prometia ser exatamente isso. Tyler olhou em volta, avaliando suas opções. Os motociclistas os haviam cercado efetivamente, embora mantivessem distância suficiente para que ninguém pudesse alegar que estavam ameaçando fisicamente os jovens. Suas táticas habituais, escalada, desvio, vitimismo, pareciam subitamente inadequadas, talvez pela primeira vez desde que havia começado sua carreira de mídia social. Tyler Brooks foi confrontado com uma situação que ele não podia controlar através de edição, enquadramento ou manipulação. Esses homens, com seus rostos envelhecidos e olhares inabaláveis, operavam por um código diferente, um que antecedia vídeos virais e métricas de engajamento. Sinto muito, ele finalmente disse, as palavras soando estranhas em sua boca. Eu não deveria ter incomodado o senhor. Bill assentiu uma vez, aceitando o pedido de desculpas sem mais comentários. Jack, no entanto, não estava satisfeito. As câmeras, ele disse, apontando para o equipamento ainda nas mãos de Jason. Apaguem a filmagem. Os olhos de Tyler se arregalaram. Não podemos fazer isso. É o nosso sustento. Assediar veteranos é o seu sustento? Diesel perguntou, sua voz grave ecoando como um trovão distante. Não é assim. Tyler protestou. Somos criadores de conteúdo. É assim que ganhamos a vida. Jack olhou para ele com algo que se aproximava de pena. Se é assim que você ganha a vida, garoto, talvez você queira reconsiderar suas escolhas. Emma, que estava documentando silenciosamente a troca, escolheu este momento para se manifestar. Com licença, ela chamou, seu instinto de jornalista para o timing impecável. Emma Wilson, jornalista freelancer. Alguém gostaria de comentar sobre o que está acontecendo aqui? Todos os olhos se voltaram para a recém-chegada. Emma, com sua câmera e gravador profissionais, representava algo que tantos jovens criadores de conteúdo quanto os motociclistas entendiam. O poder da narrativa e a rapidez com que ela podia mudar. Não está acontecendo nada, Jack respondeu. Apenas uma conversa amigável entre gerações. Emma dirigiu sua atenção para Bill. Senhor, estes jovens o estavam filmando sem consentimento. O senhor está apresentando queixa? Antes que Bill pudesse responder, Tyler interveio. Ninguém está apresentando queixa. Foi um mal-entendido. É só isso. Engraçado. Emma respondeu, seu tom profissional, mas com uma ponta. Eu tenho cerca de 10 minutos de filmagem que sugerem o contrário. Assédio a um veterano idoso parece ser notícia para mim. A cor sumiu do rosto de Tyler. Filmagem amadora em mídia social. Era uma coisa, evidência documentada. Profissionalmente, na mídia mainstream, era bem outra. Seus acordos de patrocínio tinham cláusulas de moralidade. Olha, Tyler disse, dirigindo-se a Bill diretamente agora, desespero genuíno em sua voz. Eu pedi desculpas. O que mais o senhor quer? Bill estudou o jovem por um longo momento. Apesar de sua idade, seu olhar era penetrante, avaliador. Eu quero que você aprenda algo hoje. Ele finalmente disse. Algo sobre respeito, sobre consequências. Jack assentiu em aprovação.
O resto dos Hells Angels manteve suas posições, uma parede de couro e disciplina. Apague as filmagens que você fez de mim sem permissão. Bill continuou. E então eu quero que você gaste algum tempo conversando com veteranos de verdade. Não para seus vídeos, não para conteúdo, mas para aprender. Tyler hesitou, dividido entre desafio e autopreservação. E se eu recusar? Então a jornalista aqui publica as histórias dela. Jack disse simplesmente. Com todas as filmagens que ela capturou, imagino que seus patrocinadores possam ter algumas perguntas. Era cheque-mate, e Tyler sabia disso. Com movimentos relutantes, ele sinalizou para Jason apagar a filmagem, o que seu amigo fez com visível alívio. Emma baixou ligeiramente a câmera. Eu ainda gostaria de entender o que estava acontecendo aqui. Para contextualizar, Bill olhou para ela pensativamente. Pessoas jovens às vezes confundem idade com fraqueza. É uma velha história. E o envolvimento dos Hells Angels? Emma pressionou, a curiosidade profissional superando a cautela. Jack deu um passo à frente. Veteranos cuidam uns dos outros. Alguns de nós apenas vestimos uniformes diferentes agora. Emma assentiu, fazendo anotações mentais. A história estava evoluindo diante de seus olhos, não apenas sobre um desentendimento em um estacionamento, mas sobre comunidade, respeito e os códigos não escritos que ainda governavam lugares como Sturgis. Gostaria de entrevistar os dois, ela disse, corretamente. Para registro. Bill balançou a cabeça. Não estou interessado em publicidade. Eu entendo. Emma respondeu, e então entregou-lhe seu cartão. Mas se o senhor mudar de ideia, meu foco é nas experiências dos veteranos e nos sistemas de apoio da comunidade, não no sensacionalismo. Bill pegou o cartão com um aceno educado, mas não fez promessas. Tyler, vendo uma oportunidade de salvar algo da situação, tentou redirecionar. Eu poderia falar sobre a minha perspectiva, sobre como isso tem sido uma experiência de aprendizado. O olhar que Jack lhe deu teria murchado homens mais fortes. Garoto, você nem começou a aprender ainda. Enquanto o confronto parecia estar diminuindo, um novo veículo entrou no estacionamento. Uma viatura policial com o emblema do Departamento de Polícia de Sturgis em sua lateral. O chefe Robert Martinez, um veterano de 20 anos da força, saiu e examinou a cena com olhos experientes. Está tudo bem por aqui? Mo, ele perguntou, embora sua postura relaxada sugerisse que ele já tinha uma boa ideia da situação. Apenas um mal-entendido, chefe, Jack respondeu. Nada para se preocupar. O chefe Martinez acenou para vários dos Hells Angels pelo nome antes de voltar sua atenção para Bill. Capitão Thompson. Bom vê-lo novamente, senhor. Bill assentiu em reconhecimento. Robert. Como está seu pai? Passando bem, graças àquele recurso do VA que o senhor o ajudou. O chefe respondeu. Então, nodando os três jovens com seus equipamentos de câmera, sua expressão endureceu ligeiramente. Esses garotos estão causando problemas? Nada que não pudéssemos resolver. Bill garantiu a ele. Tyler, já desconfortável com quantas conexões pareciam existir nesta pequena cidade, se moveu nervosamente sob o escrutínio do chefe. Estávamos de saída, ele disse rapidamente. Certo, pessoal. Jason e Cody assentiram enfaticamente, já recuando em direção ao seu SUV. O chefe Martinez não fez menção de impedi-los, mas fixou Tyler com um olhar firme. Sturgis é um tipo especial de lugar, filho. Nós nos lembramos de como respeitar nossos mais velhos aqui, especialmente aqueles que serviram. Tyler assentiu, ansioso agora para escapar da situação inteiramente. Sim, senhor. Entendido. Enquanto o SUV de Tyler saía do estacionamento, Jack se virou para Bill com um sorriso que tirou anos de seu rosto envelhecido. Igual aos velhos tempos, hein, capitão? Bill balançou a cabeça, mas havia um toque de diversão em seus olhos. Não exatamente, sargento. Estamos um pouco mais lentos na extração hoje em dia. Os Angels reunidos riram, a tensão do confronto se dissipando. O chefe Martinez tocou seu chapéu para Bill
antes de retornar à sua viatura, aparentemente satisfeito por a ordem ter sido restaurada. Enquanto os motociclistas começavam a se dispersar, Emma se aproximou de Bill mais uma vez. Esses jovens, eles realmente aprenderão algo com isso, o senhor acha? Bill se apoiou pesadamente em sua bengala, de repente, parecendo ter todos os seus 78 anos. Difícil dizer. Algumas lições levam tempo para serem absorvidas. E algumas nunca o são. Jack acrescentou, sua leveza momentânea voltando à seriedade. Emma assentiu pensativamente. Eu ainda gostaria de contar essa história. Não o confronto, mas o porquê dele. As conexões entre veteranos, os Hells Angels, esta comunidade. Bill considerou suas palavras. Você parece sincera, mas eu já vi muitas histórias serem distorcidas para causar choque. Eu entendo sua hesitação, Emma respondeu, mas histórias importantes merecem ser contadas com cuidado. Após um momento de consideração, Bill acenou em direção ao pequeno café do outro lado da rua. Eu bem que usaria um café, se você quiser conversar. Fora do registro, por enquanto. Eu estarei lá em 15 minutos. Emma sorriu, reconhecendo o ramo de oliveira. Estarei lá, e obrigada. Enquanto Bill se dirigia lentamente para sua picape, Jack caminhou ao seu lado. Você tem certeza sobre falar com uma repórter? Pensei que preferia ficar sob o radar hoje em dia. Talvez seja a hora de algumas histórias serem contadas. Bill respondeu. Da maneira certa, pelas pessoas certas. Jack estudou o seu velho amigo e oficial comandante. Isso não é só sobre aqueles garotos, é? Os olhos de Bill, ainda penetrantes apesar dos anos, encontraram os de Jack. Quando Elizabeth morreu, eu pensei que era o fim da minha história, mas hoje me lembrou. Ainda há coisas pelas quais vale a pena lutar. Ainda há lições que valem a pena ensinar. Jack assentiu em compreensão. O clube estará com você, o que quer que você decida. Eu sei, Bill disse simplesmente. Então, com um vislumbre de sua antiga autoridade, ele acrescentou, agora vá colocar esses garotos na linha. Eu vi como Diesel estava se exibindo. Teria sido uma bagunça se ele tivesse perdido a paciência. Jack sorriu. Algumas coisas nunca mudam, capitão. Ainda dando ordens. Só quando necessário, sargento. Só quando necessário. Enquanto Bill dirigia cuidadosamente para o café, sua mente viajou de volta por décadas de serviço, sacrifício e a irmandade que o havia sustentado em tudo. Talvez fosse hora de compartilhar algumas dessas histórias. Não por glória ou reconhecimento, mas como um lembrete do que o respeito realmente significava em um mundo cada vez mais impulsionado por cliques e visualizações. Enquanto isso, em sua cabana alugada, Tyler e seus amigos estavam tendo uma discussão acalorada sobre como salvar seus planos de conteúdo para o dia. Nenhum deles ainda havia percebido que a câmera de Emma Wilson havia capturado muito mais do que apenas um confronto. Havia documentado um momento crucial que logo os forçaria a confrontar verdades sobre si, mesmo os que eles há muito evitavam. E nos próximos dias, os efeitos daquele impasse no estacionamento se espalhariam muito além de Sturgis, desafiando suposições sobre juventude e idade, respeito e direito, valor real e desempenho vazio. A história estava apenas começando, e como todas as histórias verdadeiras, seu final permanecia não escrito. Tyler Brooks estava largado no sofá de couro da cabana alugada, olhando para o telefone com crescente descrença. A postagem estava em toda parte. O artigo inicial de Emma Wilson sobre o confronto no Veterans Memorial Park havia viralizado da noite para o dia, acompanhado de imagens selecionadas de sua documentação do evento. A manchete sozinha embrulhava seu estômago. Criadores de conteúdo confrontam veterano idoso, encontram muro de respeito dos Hells Angels. Estamos ferrados, Jason murmurou, rolando por seu próprio feed.
Absolutamente ferrados. Cody, que permaneceu em grande parte em silêncio desde que voltaram do parque, levantou os olhos do laptop. É pior do que você pensa. A Bright Boost Energy Drink acabou de enviar um e-mail. Eles estão reavaliando nossa parceria à luz dos eventos recentes. Tyler jogou o telefone pela sala, onde ele quicou inofensivamente em uma cadeira almofadada. Um velho estúpido e um bando de motociclistas antigos. Eles têm alguma ideia do que isso pode nos custar? Cerca de 80 mil em patrocínios cancelados até agora. Cody respondeu secamente. E contando. A realidade de sua situação estava sendo absorvida. Por anos, o conteúdo controverso de Tyler havia caminhado na linha da aceitabilidade, gerando indignação que se traduzia diretamente em engajamento e lucros. Mas desta vez, algo estava diferente. A narrativa havia escapado totalmente ao seu controle. Precisamos responder. Tyler decidiu, andando pela sala, lançar nossa própria declaração. Mudar o jogo. Como? Jason perguntou. Nós apagamos as filmagens, lembra? Não temos nada para contestar a história dela. Não precisamos de filmagens. Precisamos apenas de uma narrativa. A mente de Tyler já estava acelerada, calculando ângulos. Dizemos que estávamos conduzindo um experimento social sobre respeito aos veteranos, que iríamos revelar no final que estávamos doando para causas de veteranos. Cody balançou a cabeça. Ninguém vai acreditar nisso, especialmente depois de todos os seus outros vídeos de pegadinhas. Então pedimos desculpas. Controle total de danos. Tyler pegou seu laptop. Vídeo choroso. Falamos sobre como isso foi um alerta. Como vamos mudar nossa direção de conteúdo. Vamos mesmo? Jason perguntou calmamente. Tyler olhou para ele bruscamente. O quê? Vamos mesmo mudar? Ou isso é apenas mais uma performance? Havia algo diferente no tom de Jason. Um cansaço que não estava lá antes. Antes que Tyler pudesse responder, seu telefone tocou do outro lado da sala. Cody o pegou e verificou a tela. É sua mãe. Tyler gemeu, mas pegou o telefone. Ei, mãe, estou meio ocupado agora. Tyler James Brooks. A voz de sua mãe era fria como gelo. Acabei de receber uma ligação da senhora Henderson da igreja sobre um artigo que ela viu. Algo sobre meu filho assediando um veterano? Tyler estremeceu. Mãe, não é o que parece. A mídia está distorcendo. Não se atreva a mentir para mim. Sarah Brooks o interrompeu. Eu te eduquei melhor do que isso. A decepção em sua voz atingiu mais forte do que qualquer comentário irritado online. Sarah Brooks era enfermeira no Hospital VA em Minneapolis, sua carreira inteira dedicada a cuidar de veteranos. Tyler cresceu ouvindo histórias sobre os sacrifícios dos homens e mulheres que ela tratava. Sinto muito. Tyler disse automaticamente, as palavras ainda soando estranhas em sua boca. Eu não sou a única para quem você deve pedir desculpas. Sua mãe respondeu. Você tem ideia de quem aquele homem poderia ter sido? O que ele poderia ter sacrificado enquanto você estava ocupado construindo uma carreira com a humilhação dos outros? Tyler permaneceu em silêncio, desacostumado a estar do lado receptor de críticas tão diretas. Seu pai teria se envergonhado. Sarah acrescentou calmamente. A menção de seu pai, o sargento James Brooks, morto em ação quando Tyler tinha apenas 7 anos, o chocou. Foi um golpe baixo, que sua mãe raramente usava. Isso não é justo. Tyler protestou fracamente. Também não é o que você fez com aquele veterano idoso. Sarah respondeu. Corrija isso, Tyler. Não com um dos seus vídeos de desculpas falsos. Corrija de verdade. Ela desligou sem esperar por uma resposta. Tyler encarou o telefone, as palavras de sua mãe ecoando em sua mente. Por trás da imagem cuidadosamente cultivada do criador de conteúdo destemido, permanecia o filho de um soldado caído, uma conexão com o serviço e o sacrifício que ele havia enterrado sob anos de vídeos cada vez mais provocativos. Você está bem? Jason perguntou, notando o silêncio incomum de seu amigo. Tyler assentiu mecanicamente. Bem, vamos apenas resolver isso amanhã.
Eu preciso pensar. Do outro lado da cidade, Emma Wilson estava em seu quarto de hotel, revisando a filmagem que havia capturado no Memorial Park. O confronto em si era convincente, mas o que realmente a interessava profissionalmente eram as interações posteriores, os laços claros entre os veteranos e os Hells Angels, as conexões comunitárias exemplificadas pela familiaridade do chefe de polícia com todas as partes envolvidas. Seu artigo inicial havia se concentrado no confronto, mas a conversa tomando café com Bill Thompson havia revelado algo muito mais profundo. Por mais de 2 horas, Bill havia compartilhado histórias de seu serviço, suas conexões com o capítulo Sturgis dos Hells Angels e os complexos sistemas de apoio que existiam sob a superfície da pequena cidade da Dakota do Sul. Isso não é apenas sobre um momento viral, Emma murmurou para si mesma enquanto fazia anotações. Isto é sobre como as comunidades protegem as suas. Como o respeito funciona como moeda em lugares que a América mainstream esqueceu. Seu telefone vibrou com uma mensagem de texto de seu editor em Chicago. Wilson, a história está bombando. Preciso de acompanhamento o mais rápido possível. Ângulo sobre cultura de influenciadores versus valores tradicionais. Emma franziu a testa ligeiramente. A narrativa já estava sendo simplificada, reduzida a uma batalha clickbait entre gerações. A verdade, como Bill havia compartilhado com ela, era muito mais sutil. Ela respondeu, trabalhando em uma história mais profunda, conexões entre veteranos e clubes outlaw, mecanismos de proteção comunitária. Me dê 48 horas. A resposta veio rapidamente. Ok. Mas também preciso da reação do influenciador. Os leitores querem os dois lados. Emma suspirou. O ecossistema da mídia exigia equilíbrio, mesmo quando a situação não era equilibrada. Ainda assim, seu treinamento jornalístico a lembrava de que todas as perspectivas mereciam consideração. Vou ver o que posso fazer, ela respondeu, deixando o telefone de lado. Emma voltou às suas anotações da conversa com Bill. Um detalhe, em particular, havia chamado sua atenção. Sua menção de como Jack Harlow havia servido sob seu comando em operações que ainda não existem oficialmente em nenhum registro. A conexão entre o veterano idoso e o presidente dos Hells Angels não era apenas sobre serviço militar compartilhado. Era sobre segredos compartilhados, fardos compartilhados que os civis jamais entenderiam completamente. Essa era a verdadeira história aqui. Não apenas um choque entre gerações, mas entre aqueles que entendiam o peso do serviço e aqueles que tratavam a vida como uma performance para cliques. Enquanto isso, no clube dos Hells Angels, na periferia da cidade, Jack Harlow se dirigia aos membros reunidos. A grande sala comum, decorada com objetos militares junto com parafernália de motocicletas, estava lotada. Irmãos, Jack começou, sua voz exigindo atenção imediata. A essa altura, todos vocês já viram as notícias sobre o que aconteceu no Memorial Park. Quero ser claro sobre nossa posição daqui para frente. Diesel, em pé perto do fundo, gritou. Esses punks se safaram facilmente se me perguntarem. Murmúrios de concordância percorreram a sala. Jack levantou a mão para pedir silêncio. O capitão Thompson pediu que deixássemos este assunto de lado. Respeitaremos seus desejos. Mas... Diesel começou a protestar. Respeitaremos seus desejos, Jack repetiu firmemente. Mas também permaneceremos vigilantes. O rally começa em 3 semanas. Mais estranhos estarão entrando na cidade. Alguns entenderão nossos costumes, outros não. O rally anual de motocicletas de Sturgis transformava a pequena cidade de 7.000 moradores em um lar temporário para mais de 500.000 motociclistas e turistas. Para os Hells Angels, era tanto uma celebração da irmandade quanto um desafio logístico. A mídia já está pintando isso como algum tipo de guerra geracional. Jack continuou. Velha guarda versus nova guarda.
Não é disso que se trata. É sobre o que, então? Perguntou um membro mais jovem perto da frente. O rosto envelhecido de Jack ficou sério. É sobre respeito, algo que não muda com o tempo. Após a conclusão da reunião, Jack se viu sozinho em seu pequeno escritório, olhando para uma fotografia antiga na parede. Ela mostrava uma versão muito mais jovem de si mesmo, ao lado de Bill Thompson e 3 outros homens, todos em uniformes militares sem identificação, em pé na frente de um helicóptero, em uma paisagem que poderia ter sido em qualquer lugar do Sudeste Asiático. Seu telefone vibrou com uma mensagem de texto de Bill. A repórter quer falar com você. Decisão sua. Jack considerou o pedido. Os Hells Angels tinham uma política de longa data de evitar a mídia, mas o artigo inicial de Emma Wilson havia sido surpreendentemente justo. E talvez Bill estivesse certo. Talvez algumas histórias precisassem ser contadas. Ele respondeu: envie-lhe meu número. Na manhã seguinte, Tyler acordou com mais notícias ruins. Mais 2 patrocinadores haviam se retirado e uma plataforma importante estava revisando seu canal por violações de política. Mas pior do que as consequências profissionais era o crescente desconforto pessoal, algo que ele não experimentava há anos. Seu telefone continha dezenas de mensagens de sua mãe, cada uma delas uma fotografia. Fotos de seu pai uniformizado, fotos de Tyler criança em cerimônias militares, fotos dos veteranos que sua mãe havia cuidado ao longo dos anos. Nenhuma palavra acompanhava as imagens. Nenhuma era necessária. Gente, acordem. Tyler chamou seus amigos, que estavam dormindo nos sofás da sala principal. Eu preciso ir a um lugar. Jason esfregou os olhos sonolento. Onde? Não são nem 8 horas. Escritório de Assuntos de Veteranos. Veterans Affairs. VA. Aquele no centro. Cody se sentou confuso. Por quê? Vamos filmar algum tipo de vídeo de desculpas lá. Sem câmeras. Tyler disse firmemente. Eu só preciso ir lá. Seus amigos trocaram olhares confusos, mas sabiam que era melhor não discutir quando Tyler usava aquele tom. O escritório satélite de assuntos de veteranos de Sturgis era um prédio modesto perto do centro da cidade. Enquanto Tyler se aproximava da entrada, sentiu uma rigidez desconhecida no peito. Ele não pisava em uma instalação do VA desde o funeral de seu pai. Lá dentro, uma recepcionista de meia-idade levantou os olhos com um sorriso profissional, que vacilou ligeiramente quando ela o reconheceu. Posso ajudar? Tyler Pigario. Eu estava esperando falar com alguém sobre oportunidades de voluntariado. A surpresa da recepcionista era evidente. Oportunidades de voluntariado? Sim, ou doações, ou o que quer que seja necessário. As palavras pareciam estranhas, não roteirizadas, mas de alguma forma certas. Você pode falar com nossa coordenadora, a Sra. Jennings. Ela está com alguém agora. Mas se você quiser esperar... Tyler assentiu e sentou-se na área de espera, ignorando os olhares curiosos de outros visitantes. Na parede à sua frente, pendiam fotografias de veteranos locais, rostos que abrangiam décadas de conflitos americanos, da Segunda Guerra Mundial ao Afeganistão. Ele se pegou, estudando-os, olhando de verdade para os homens e mulheres que haviam servido de uma maneira que ele nunca fizera antes. Sr. Brooks. Tyler levantou os olhos para ver uma mulher mais velha parada em uma porta, sua expressão cuidadosamente neutra. Sra. Jennings, obrigado por me receber. Ela gesticulou para que ele a seguisse para um pequeno escritório. Devo admitir, estou surpresa em vê-lo aqui, especialmente após os eventos de ontem. Tyler estremeceu. As notícias viajam rápido em Sturgis. É uma cidade pequena com uma longa memória. A Sra. Jennings respondeu, sentando-se atrás de sua mesa. Agora você mencionou voluntariado? Sim, eu quero. Eu preciso fazer as pazes. A Sra. Jennings o estudou pensativamente. As pazes são conquistadas, Sr. Brooks, não declaradas. Eu entendo isso, Tyler disse,
surpreso ao descobrir que ele realmente queria dizer aquilo. Estou disposto a trabalhar, o que quer que isso signifique. Por que a súbita mudança de coração? A pergunta dela foi direta, sem desculpas. Tyler considerou desviar, elaborando o tipo de narrativa convincente que havia construído sua persona online. Mas algo sobre este pequeno escritório, com suas fotografias desbotadas e armários de arquivo, exigia autenticidade. Meu pai era o sargento James Brooks. Ele morreu no Iraque quando eu tinha 7 anos. Tyler engoliu em seco, as palavras difíceis de formar. Por muito tempo, acho que fiquei com raiva disso. Raiva de um sistema que o tirou de mim. Raiva do respeito que ele deu a algo que não deu nada em troca. A expressão da Sra. Jennings suavizou ligeiramente. E agora? Agora estou começando a me perguntar se eu estive desonrando a memória dele em vez de protegê-la. A admissão doeu mais do que Tyler esperava. A Sra. Jennings abriu uma gaveta e pegou uma pasta. Acontece que temos um programa que pode ser apropriado. Temos tentado preencher a lacuna entre as gerações mais jovens e nossa população de veteranos idosos. Contação de histórias digitais, gravação de história oral. A senhora quer que eu filme veteranos? Tyler perguntou, confuso. Depois do que acabou de acontecer, fala que eu acho não para entretenimento ou conteúdo, como você chama. A Sra. Jennings esclareceu. Para preservação, para educação. Essas histórias desaparecem quando não são registradas, incluindo a de seu pai. A implicação não passou despercebida por Tyler. Quanto da história de seu próprio pai, ele havia ignorado em sua busca por fama viral. Eu gostaria de tentar. Ele disse finalmente, se a senhora me der a chance. A Sra. Jennings entregou-lhe um formulário. Apresente-se aqui na segunda-feira de manhã às 9 horas. Você será emparelhado com um mentor e seguirá a liderança deles, sem câmeras, a menos que seja especificamente aprovado, sem postagens em mídia social sobre este trabalho. As restrições teriam parecido intoleráveis há apenas alguns dias. Agora, elas pareciam uma tábua de salvação. Uma estrutura a seguir quando sua própria bússola moral parecia tão subitamente não confiável. Obrigado, Tyler disse, pegando o formulário. Eu não vou decepcionar a senhora. Isso ainda está para ser visto, Sr. Brooks. A Sra. Jennings se levantou, indicando que a reunião havia terminado. Mais uma coisa. Acredito que você deve um pedido de desculpas genuíno a alguém antes de segunda-feira. Tyler assentiu, sabendo exatamente a quem ela se referia. Sim, senhora. Devo. Enquanto Tyler saía do escritório do VA, ele verificou o telefone e encontrou várias chamadas perdidas de seu agente e gerente. As consequências profissionais do incidente no Memorial Park ainda estavam se desenrolando, mas de alguma forma pareciam menos importantes agora. Algo fundamental havia mudado. Uma recalibração de prioridades que havia começado com o telefonema de sua mãe e continuado naquele pequeno escritório. Do outro lado da cidade, Emma Wilson estava sentada tomando café com Jack Harlow em um pequeno restaurante na periferia de Sturgis. O presidente dos Hells Angels havia chegado sozinho, seu colete de couro ostentando o infame remendo de cabeça de morte que havia inspirado medo e fascínio por décadas. Não, obrigada por se encontrar comigo. Emma começou. Eu sei que o clube geralmente evita a atenção da mídia. Jack assentiu. Por um bom motivo. A maioria das histórias sobre nós são escritas antes mesmo da primeira pergunta ser feita. Estou interessada na história real. Emma garantiu a ele. As conexões entre o clube e a comunidade de veteranos aqui. Os sistemas de apoio que operam sob a superfície. Jack a estudou pensativamente. Bill Thompson deu seu aval para você. Isso tem peso. Eu entendo que a confiança é conquistada. Emma disse. Estou disposta a conquistá-la. Tudo bem. Jack decidiu. O que você quer saber? Vamos começar com ontem. Não foi apenas sobre defender um homem idoso. Foi sobre quem ele é para você.
O rosto envelhecido de Jack suavizou quase imperceptivelmente. O capitão Thompson salvou mais vidas do que qualquer um jamais saberá, incluindo a minha. Múltiplas vezes. Você serviu sob o comando dele? Em operações que oficialmente nunca aconteceram. Jack confirmou. Quando você deve sua vida a alguém, essa dívida não expira quando o uniforme é tirado. Emma assentiu, fazendo anotações. E os outros Angels? Quantos são veteranos? Cerca de 60% do nosso capítulo. Jack respondeu. Mais alto do que a média nacional para o clube. Isso desafia a percepção pública dos Hells Angels como sendo meramente um clube de motociclistas outlaw. A risada de Jack foi mais um grunhido. Nós fomos muitas coisas ao longo dos anos, nem todas valendo a pena defender, mas o laço entre aqueles que serviram, isso é sagrado. Sempre foi. Enquanto a conversa continuava, Emma começou a entender o complexo ecossistema que existia em Sturgis. Como os Hells Angels, apesar de sua história complicada com a lei, funcionavam como guardiões não oficiais para a comunidade de veteranos. Como o respeito era moeda, e como as gerações estavam ligadas por códigos não escritos que outsiders como Tyler Brooks não podiam começar a compreender. Última pergunta. Emma disse enquanto suas xícaras de café esvaziavam. Aqueles jovens ontem. Você acha que eles podem aprender com isso? Mudar de verdade? Jack considerou a pergunta seriamente. A maioria não mudaria, muito investidos em sua própria imagem. Mas aquele, o líder, havia algo em seus olhos no final. Reconhecimento, talvez. Reconhecimento de quê? De que ele havia cruzado uma linha que nem sabia que existia. Jack se levantou, indicando que a entrevista havia terminado. Se ele recua ou redobra a aposta, esse é o verdadeiro teste de caráter. Enquanto Emma agradecia e recolhia suas anotações, nenhum dos dois notou o SUV alugado estacionado do outro lado da rua, ou Tyler Brooks sentado sozinho dentro dele, reunindo a coragem para o pedido de desculpas mais difícil de sua vida. Um sem câmeras, sem plateia, sem a rede de segurança de edição ou controle de narrativa. A manhã de segunda-feira chegou com um frio incomum no ar. Tyler Brooks estava sentado em seu SUV, alugado do lado de fora do escritório de assuntos de veteranos de Sturgis, 15 minutos adiantado para seu primeiro turno de voluntariado. O fim de semana havia sido um turbilhão de catástrofe profissional. Seu canal principal suspenso temporariamente, patrocinadores fugindo e sua equipe de gerenciamento tentando freneticamente conter os danos. Mas outra coisa havia acontecido também, algo mais significativo do que o colapso da infraestrutura de sua persona online. Depois de ver Jack Harlow sair do restaurante no sábado, Tyler finalmente criou coragem para se aproximar da modesta casa de Bill Thompson, na periferia da cidade. A conversa que se seguiu durou quase 3 horas e não continha uma única palavra sobre vídeos virais, estratégias de conteúdo ou controle de danos. Em vez disso, Bill havia compartilhado histórias sobre o pai de Tyler. Não a narrativa sanitizada de herói que Tyler havia construído ao longo dos anos, mas a complexa realidade de um homem que lutou com seus deveres, que questionou e duvidou, que finalmente acreditou no serviço apesar dessas dúvidas. Bill nunca havia conhecido o sargento James Brooks pessoalmente, mas ele reconhecia o tipo, homens que serviam não porque tinham todas as respostas, mas porque entendiam que as perguntas eram maiores do que eles mesmos. Seu pai não era um prop na história de outra pessoa. Bill havia lhe dito, as palavras cortando mais fundo do que qualquer crítica online jamais poderia. E nem são os veteranos que você encontra hoje. Agora, enquanto Tyler se preparava para entrar no escritório do VA, aquelas palavras ecoavam em sua mente. Por anos, ele havia reduzido pessoas a props, a reações, a métricas de engajamento. A percepção era desconfortável, mas necessária. Lá dentro,
A senhora Jennings o cumprimentou com cautelosa aprovação. Você está adiantado. Bom começo. Tyler assentiu, estranhamente contido. Por onde devo começar? Você estará trabalhando com Frank Delgado hoje. A senhora Jennings o informou, referenciando-o do veterano de um braço que Tyler havia visto no Memorial Park. Ele está coordenando nosso projeto de arquivo digital. Tyler engoliu em seco. Senhora Jennings, devo mencionar. O Sr. Delgado viu o que aconteceu no parque. Ele pode não querer trabalhar comigo. Ele solicitou você especificamente. A senhora Jennings respondeu, surpreendendo Tyler. Disse algo sobre segundas chances serem conquistadas, não dadas. Frank estava esperando em uma pequena sala de conferências, cercado por caixas de fotografias, cartas e objetos. Ele reconheceu Tyler com um aceno, mas não ofereceu um caloroso bem-vindo. Isso precisa ser digitalizado. Frank explicou, gesticulando para os materiais com o braço restante. Rotulado corretamente, armazenado corretamente. Cada item tem uma história. Cada história importa. Eu entendo. Tyler respondeu, embora não tivesse certeza se entendia. Ainda não. Não, você não entende. Frank disse diretamente. Mas talvez você entenda. Comece com estas cartas. Digitalize-as de acordo com o protocolo neste manual, sem atalhos. Pelas próximas horas, Tyler trabalhou em silêncio, manuseando cuidadosamente cartas escritas em campos de batalha ao longo de décadas de conflitos americanos. A caligrafia desbotada, o papel amarelado, os detalhes íntimos de vidas interrompidas pela guerra. Era um tipo diferente de conteúdo do que ele jamais havia encontrado, não filtrado por algoritmos ou estratégias de engajamento. Na hora do almoço, suas costas doíam de ficar curvado sobre o scanner, seus olhos cansados de decifrar a caligrafia. Mas outra coisa havia acontecido também. Ele havia se imerso nas histórias. Uma carta de um jovem soldado no Vietnã para sua esposa grávida, prometendo estar em casa para o nascimento. Um cartão postal da Coreia, com garantias codificadas de que o escritor estava seguro, embora o registro histórico revelasse mais tarde que sua unidade havia sido cercada na época. Por que você está fazendo isso? Frank perguntou de repente, quebrando as horas de silêncio. Tyler levantou os olhos, assustado. Digitalizando as cartas? Não. Toda essa coisa de voluntariado. É apenas controle de danos para sua reputação online? A pergunta teria ofendido Tyler há apenas alguns dias. Agora parecia justa, necessária até. Começou assim, ele admitiu. Mas estas cartas, elas são reais de uma maneira que nada no meu mundo tem sido por muito tempo. Frank o estudou com olhos céticos. Você construiu uma carreira transformando pessoas reais em entretenimento. Isso não muda da noite para o dia. Eu sei. Tyler reconheceu. Mas tem que começar em algum lugar. Frank pareceu aceitar esta resposta, ou pelo menos não a rejeitar totalmente. Faça uma pausa para o almoço. Volte em 30 minutos. Do lado de fora do escritório do VA, Tyler encontrou Jason esperando em seu SUV alugado. A expressão de seu amigo era uma mistura de preocupação e confusão. Cara, onde você esteve? Estávamos tentando falar com você a manhã toda. Cody tem estado no controle de danos com os patrocinadores e eu tenho atendido chamadas do seu gerente. Eles têm uma estratégia para reativar seu canal, mas precisam que você filme um vídeo de desculpas o mais rápido possível. Tyler hesitou, os ritmos familiares de sua existência online subitamente parecendo distantes. Não posso agora. Estou no meio de algo. A confusão de Jason se aprofundou. No meio de quê? Digitalizar papéis antigos? Tyler, sua carreira está implodindo. E você está sendo voluntário no VA. O que está acontecendo com você? Era uma pergunta justa. Uma que Tyler não tinha certeza se poderia responder ainda. Eu só preciso de algum tempo para descobrir as coisas. Tempo é exatamente o que não temos. Jason insistiu. O algoritmo não perdoa a ausência. 3 dias offline. E você já está perdendo milhares de seguidores. Há apenas uma semana.
Essa notícia teria enviado Tyler ao pânico. Agora, mal se registrava em comparação com o peso da carta que ele acabara de digitalizar. Uma mensagem final de um soldado moribundo para pais que nunca mais o veriam. Deixe-os deixar de seguir, Tyler disse calmamente. Talvez eu precise de um público diferente de qualquer maneira. Jason olhou para ele com descrença. Quem é você e o que você fez com Tyler Brooks? A pergunta pairou no ar entre eles, mais pesada do que qualquer um esperava. Quem era Tyler Brooks, além da persona online cuidadosamente construída? Além das provocações e performances? Era uma pergunta que ele não fazia a si mesmo há anos. Eu preciso voltar ao trabalho, Tyler disse finalmente. Eu te ligo mais tarde. Enquanto Tyler retornava ao escritório do VA, Jason permaneceu no SUV, observando seu amigo se afastar, com a sensação perturbadora de que algo fundamental havia mudado, e que o Tyler Brooks que havia chegado em Sturgis poderia não ser o mesmo que partiria. Lá dentro, Tyler retomou seu trabalho com as cartas, mas sua conversa com Jason o havia perturbado. A infraestrutura profissional que ele havia construído ao longo dos anos estava desmoronando, e parte dele, a parte que havia impulsionado sua ambição por tanto tempo, gritava que ele precisava salvar o que podia. Algo em sua mente? Frank perguntou, notando a distração de Tyler. Tyler hesitou, então decidiu pela honestidade. Minha carreira está desmoronando. Minha equipe quer que eu filme um vídeo de desculpas. Volte online. Estanque a sangria. Frank considerou isso. E você está aqui em vez disso. Por quê? Porque estou começando a me perguntar se o que eu construí vale a pena salvar. Tyler admitiu. Frank assentiu lentamente. Pergunta difícil. Resposta mais difícil. Eles trabalharam em silêncio por mais 1 hora, antes de Frank falar novamente. Sabe, minha unidade foi emboscada em Fallujah. Perdi meu braço, perdi 3 amigos. Por muito tempo depois, medi tudo contra aquele momento. O que importava, o que não importava. Tyler ouviu, sentindo a rara oferta de insight pessoal. Sua carreira implodindo não é o fim do mundo. Frank continuou. É apenas o fim de um capítulo. A questão é qual história você escreve em seguida. As palavras ficaram com Tyler durante a tarde e a noite, enquanto ele completava seu turno e voltava para a cabana alugada. Jason e Cody estavam esperando com expressões ansiosas e laptops abertos. Finalmente, Cody exclamou. Nós elaboramos um roteiro de desculpas. Se filmarmos hoje à noite, podemos tê-lo editado e carregado até amanhã de manhã. Tyler pegou o laptop e leu a declaração cuidadosamente elaborada. Uma obra-prima de não pedido de desculpas, desvio e reabilitação da marca. Mencionava mal-entendidos e oportunidades de aprendizado, mas não admitia nenhum erro real. Era exatamente o tipo de conteúdo que havia construído sua carreira. Não, Tyler disse, fechando o laptop. Se eu pedir desculpas novamente, precisa ser de verdade. De verdade não traz seus patrocinadores de volta, Jason argumentou. De verdade não salva suas métricas. Talvez eu não os queira de volta, Tyler respondeu, surpreendendo a si mesmo tanto quanto seus amigos. Não nesses termos. Cody levantou as mãos em frustração. Então qual é o plano? Jogar fora 5 anos construindo esta marca? Por quê? Porque alguns motociclistas velhos assustaram você. A caracterização desdenhosa dos Hells Angels, de Jack Harlow, e sua conexão com Bill Thompson incomodou Tyler de uma maneira que não teria acontecido há apenas alguns dias. Não se trata de estar assustado, Tyler disse. Trata-se de estar errado. Há uma diferença. Aquele dia, depois que seus amigos foram dormir, Tyler sentou-se sozinho na varanda da cabana, observando o brilho distante de Sturgis e contemplando o rápido desvendamento de sua vida cuidadosamente construída. Seu telefone vibrou com uma mensagem de texto de sua mãe. Orgulhosa de você por ser voluntário. É um começo.
Um começo para o quê? Tyler não tinha certeza. Mas pela primeira vez em anos, a incerteza não o aterrorizou. Na manhã seguinte, Tyler voltou ao escritório do VA para encontrar não Frank Delgado, esperando por ele, mas o próprio Bill Thompson, sentado na sala de conferências com uma pilha de fotografias e um gravador digital. Sr. Thompson, Tyler reconheceu, surpresa evidente em sua voz. Eu não estava esperando o senhor. Frank teve uma consulta médica. Bill explicou. Perguntou se eu preencheria a vaga. Estamos gravando histórias orais hoje. Tyler assentiu, sentando-se em frente a Bill. O que o senhor precisa que eu faça? Ouça. Bill respondeu simplesmente. Ouça de verdade, não para conteúdo, para compreensão. Pelas próximas horas, Tyler operou o equipamento de gravação enquanto Bill entrevistava colegas veteranos, homens e mulheres abrangendo conflitos do Vietnã ao Afeganistão. Cada história era única, mas conectada por fios de serviço, sacrifício e as complexas realidades de retornar à vida civil. Tyler se viu cativado não apenas pelas histórias em si, mas pela abordagem de Bill para reuni-las. O respeito que ele mostrava pelos silêncios, a maneira cuidadosa como ele reconhecia o trauma sem explorá-lo, o interesse genuíno em detalhes que nunca fariam parte de um reel de destaques viral. Durante uma pausa, Tyler reuniu coragem para fazer a pergunta que vinha se formando desde a conversa em casa de Bill. Sr. Thompson, por que o senhor está me dando esta chance? Depois do que eu fiz, Bill considerou a pergunta cuidadosamente. Porque a redenção não é concedida por outros. É construída através de ações, um dia de cada vez. Mas o senhor poderia ter apresentado queixa. Tyler persistiu. O senhor poderia ter feito de mim um exemplo. Para que fim? Bill perguntou. Mais divisão? Mais raiva? O mundo tem o suficiente de ambos. Antes que Tyler pudesse responder, a porta se abriu e Emma Wilson entrou, carregando sua câmera profissional. Ela parou abruptamente quando viu Tyler. Estou interrompendo? Ela perguntou, olhando entre os dois homens. De modo algum, Bill garantiu a ela. O Sr. Brooks está ajudando com o projeto de história oral hoje. A curiosidade jornalística de Emma era evidente. Isso é, inesperado. Tyler a encarou diretamente. Muita coisa mudou desde o Memorial Park. Foi o que ouvi. Emma respondeu. Seu pedido de desculpas ao Sr. Thompson foi mencionado em minhas entrevistas de acompanhamento. Várias pessoas o chamaram de inesperadamente genuíno. Tyler não tinha percebido que seu pedido de desculpas privado havia se tornado público. Embora em uma cidade pequena como Sturgis, talvez nada permanecesse verdadeiramente privado. Eu quis dizer cada palavra. Ele disse simplesmente. Emma o estudou com avaliação profissional. Eu gostaria de incluir sua perspectiva em minha matéria. O ângulo da transformação adiciona profundidade à narrativa. Há apenas alguns dias, Tyler teria aproveitado a oportunidade na mídia, calculando ângulos e mensagens. Agora, ele hesitou. Qual é o seu ângulo? Emma pareceu apreciar a pergunta direta. Além do momento viral, as conexões entre veteranos, os Hells Angels e a comunidade de Sturgis. Como o respeito funciona como moeda social. E agora talvez como o remorso genuíno pode levar a um crescimento inesperado. O enquadramento surpreendeu Tyler. Não exploração, mas contexto. Não sensação, mas substância. Eu estaria disposto a falar, ele decidiu. Mas não sobre minha presença online ou minha carreira. Apenas sobre o que estou aprendendo aqui. Emma assentiu. É exatamente isso que me interessa. Enquanto Emma configurava seu equipamento de gravação, Bill se desculpou, deixando Tyler sozinho para enfrentar a jornalista. Sem seus amigos, sem sua imagem. Cuidadosamente elaborada, Tyler se sentiu estranhamente vulnerável, mas autêntico de uma maneira que não sentia há anos. Então, Emma começou. O que o trouxe a ser voluntário no VA? Controle de danos ou algo mais? Começou como controle de danos. Tyler admitiu.
Mas estas histórias, elas estão mudando a maneira como eu vejo as coisas. Que coisas, especificamente? Tyler considerou a pergunta cuidadosamente. Valor, o que tem e o que não tem. Eu passei anos perseguindo métricas que, no final das contas, não significam nada. Engajamento em vez de substância. Reação em vez de conexão. Emma fez anotações. E os veteranos com quem você está trabalhando? Como eles reagiram à sua presença, dado o que aconteceu no Memorial Park? Com mais graça do que eu merecia, Tyler reconheceu. Eles estão me ensinando sobre um tipo diferente de força. Não o tipo que domina algoritmos, mas o tipo que perdura depois que as câmeras param de rodar. A entrevista continuou por quase 1 hora. Tyler respondendo a perguntas com uma franqueza que surpreendeu até a si mesmo. Sem performance, sem cálculo, apenas reflexão sobre a rápida recalibração de seus valores. Enquanto Emma guardava seu equipamento, ela ofereceu uma última observação. Sabe, no jornalismo, falamos sobre enterrar a manchete, esconder a parte mais importante da história. Eu acho que talvez você tenha estado enterrando sua própria manchete por anos. O que você quer dizer? Tyler perguntou. O filho de um soldado caído se torna um provocador de mídia social, construindo sua marca no oposto dos valores que seu pai incorporou. Até que um confronto com outro veterano o força a conciliar essas contradições. Emma encolheu os ombros. Essa é uma história que vale a pena contar. A verdadeira, não a versão fabricada. Depois que Emma saiu, Tyler sentou-se sozinho na sala de conferências, as palavras dela ecoando em sua mente. A contradição que ela havia identificado não era nova. Ele convivera com ela por anos, mas vê-la articulada tão claramente era chocante. Seu telefone vibrou com uma notificação. Sua equipe de gerenciamento havia emitido uma declaração sem sua aprovação, prometendo seu retorno à criação de conteúdo após um período de reflexão. O comunicado de imprensa, cuidadosamente elaborado, mencionava o serviço militar de seu pai, posicionando as ações recentes de Tyler como parte de uma jornada profundamente pessoal de reconexão. A exploração da memória de seu pai, de sua própria reflexão privada, para a reabilitação da marca, encheu Tyler de uma raiva súbita e clarificadora. Sem hesitar, ele compôs um texto para seu gerente. Eu não autorizei essa declaração. Remova-a imediatamente. A resposta veio rapidamente. Não jogue sua carreira fora por causa de um erro. Podemos reconstruir sua marca. A resposta de Tyler foi concisa. Não estou interessado em reconstruir. Considere isso meu aviso. Contrato encerrado. Ao deixar o telefone de lado, Tyler sentiu uma estranha mistura de terror e alívio. Sua identidade profissional cuidadosamente construída estava se dissolvendo, mas sob ela, algo mais estava emergindo, algo mais autêntico, embora menos comercializável. Naquela noite, enquanto Tyler voltava para a cabana alugada, ele tomou uma decisão impulsiva e se redirecionou para a periferia da cidade, onde ficava o clube dos Hells Angels. Ele estacionou do outro lado da rua, observando os membros entrarem e saírem, suas motocicletas brilhando ao pôr do sol. Ele não tinha certeza do que estava fazendo ali, buscando encerramento, compreensão ou algo totalmente diferente. Enquanto estava sentado, contemplando o seu próximo movimento, uma figura familiar emergiu do clube, Jack Harlow, instantaneamente reconhecível mesmo à distância. Para surpresa de Tyler, o presidente dos Hells Angels olhou diretamente para seu veículo e então atravessou a rua com passos propositais. Tyler abaixou a janela, seu coração acelerado com incerteza. Sr. Harlow, ele reconheceu. Brooks. A expressão de Jack era ilegível. Um pouco longe dos seus lugares habituais, não é? Eu queria pedir desculpas ao senhor também, Tyler disse, as palavras vindo mais facilmente agora com a prática. Pelo desrespeito. Não apenas ao Sr. Thompson,
Mas a todos vocês, Jack o estudou com avaliação nascida de décadas de julgar caráter. Bill diz que você está sendo voluntário no VA. Sim, senhor. Digitalizando cartas, gravando histórias orais. Bom começo, Jack admitiu. Mas é apenas um começo. Tyler assentiu. Eu sei. E estou tentando descobrir o que vem a seguir. O rosto envelhecido de Jack suavizou quase imperceptivelmente. Essa é a parte mais difícil. Seguir em frente depois de reconhecer um erro. Alguns nunca conseguem. Como o senhor conseguiu? Tyler perguntou, a pergunta surgindo antes que ele pudesse considerar sua presunção. Para sua surpresa, Jack não se ofendeu. Um dia de cada vez. Encontrar um propósito além de mim mesmo. O clube me deu isso. Assim como dá propósito a muitos veteranos que voltam para casa e acham a vida civil insuficiente. O insight sobre os Hells Angels foi inesperado. Não a empresa criminosa da imaginação popular, mas uma irmandade que oferecia estrutura, propósito e pertencimento a homens que haviam conhecido essas coisas no serviço e as perdido ao retornar à vida civil. Obrigado, Tyler disse simplesmente, pela perspectiva. Jack assentiu uma vez, então se virou para sair antes de fazer uma pausa. Seu pai era militar, ouvi dizer. Sim, exército, morto no Iraque. Ele estaria orgulhoso, Jack disse. De hoje. Talvez não do que veio antes, mas hoje é um novo começo. Enquanto Jack se afastava, Tyler sentou em silêncio, o simples reconhecimento mais significativo do que os milhões de likes, compartilhamentos e comentários que definiram seu valor por anos. No domingo seguinte, a reportagem abrangente de Emma Wilson foi publicada, não apenas em sua publicação regional, mas também em veículos nacionais fascinados pela intersecção da cultura de mídia social, comunidades de veteranos e o papel em evolução de grupos como os Hells Angels nas pequenas cidades americanas. A matéria, intitulada Respeito não é conteúdo, como um confronto viral revelou os valores em mudança da América, pintou um retrato sutil de Sturgis e suas comunidades interconectadas. Bill Thompson apareceu com destaque, sua dignidade silenciosa e seu registro de serviço fornecendo o centro moral. Os Hells Angels foram apresentados não como foras da lei unidimensionais, mas como complexos guardiões de valores tradicionais em um cenário cultural em rápida mudança. E Tyler Brooks, descrito como um criador de conteúdo passando por uma recalibração muito pública de prioridades, emergiu como uma ponte improvável entre gerações, sua transformação representando a possibilidade de reconciliação entre a cultura de performance digital e a conexão humana, autêntica. O artigo concluía com uma citação de Tyler, que havia sido quase um afterthought em sua entrevista. Talvez o algoritmo que importe não seja o que impulsiona o engajamento, mas o que nos guia de volta à nossa humanidade quando perdemos de vista. A matéria viralizou por si só, gerando discussões em várias plataformas sobre a ética da criação de conteúdo, o tratamento de veteranos e o significado de respeito em espaços digitais. Os antigos fãs de Tyler estavam divididos, alguns o descartando como ficando mole, outros expressando apoio à sua evolução. Marcas que o haviam dispensado começaram cautelosamente a procurá-lo novamente, sentindo uma potencial narrativa de redenção para se associar. Mas Tyler não estava respondendo a essas perguntas. Em vez disso, ele estava sentado na modesta sala de estar de Bill Thompson, onde uma pequena reunião havia se formado. O próprio Bill, Jack Harlow, Frank Delgado e vários outros veteranos e membros dos Hells Angels, eles estavam assistindo a um corte bruto de um documentário que Tyler havia começado a compilar a partir das histórias orais gravadas no VA. Precisa de trabalho, Tyler reconheceu quando a filmagem terminou.
A qualidade do áudio é inconsistente e as transições são ásperas. Mas a substância está lá. Bill disse com aprovação. A verdade das experiências. É isso que importa. Jack concordou. Não o quão elegante parece, mas o quão honesto é. Tyler assentiu, aceitando tanto a crítica quanto o elogio. O projeto não foi projetado para disseminação viral ou métricas de engajamento. Era simplesmente uma tentativa de preservar histórias que mereciam ser contadas, com respeito por sua complexidade e sem exploração de seu impacto emocional. O que você fará com ele quando estiver pronto? Frank perguntou. Distribuição educacional, talvez. Tyler respondeu. Escolas, bibliotecas, organizações de veteranos, onde quer que possa ajudar as pessoas a entender. E seus canais online? Jack perguntou, a pergunta direta, mas não crítica. Tyler vinha considerando essa questão há dias. Sua equipe de gerenciamento estava ligando constantemente. Estratégias de conteúdo alternativas já preparadas. A infraestrutura de sua vida anterior permanecia, esperando seu retorno. Eu não vou voltar para o que estava fazendo antes, ele disse finalmente. Mas talvez haja uma maneira de usar essas plataformas de forma diferente, para amplificar vozes que merecem ser ouvidas, em vez de apenas buscar controvérsia. Os homens na sala assentiram em aprovação, embora Tyler soubesse que o verdadeiro teste viria na execução, nas escolhas diárias sobre o que priorizar, o que valorizar. Enquanto a reunião se dispersava, Bill puxou Tyler de lado. Eu tenho algo para você. Ele entregou a Tyler uma pequena caixa, envelhecida pelo tempo. Dentro havia uma moeda de desafio militar, Military Challenge Coin. Não uma alta honra como uma medalha, mas um símbolo de afiliação, de pertencer a algo maior do que a si mesmo. Esta foi dada a mim pelo meu oficial comandante quando completei minha primeira missão. Bill explicou. Eu a carreguei por 50 anos como um lembrete do que o serviço realmente significa. Tyler olhou para a moeda com reverência. Sr. Thompson, eu não posso aceitar isso. Você não vai ficar com ela. Bill esclareceu com um pequeno sorriso. Você vai carregá-la por um tempo, até que você tenha conquistado uma sua, um lembrete do legado do qual você faz parte, quer soubesse ou não. Tyler fechou a mão em torno da moeda, sentindo seu peso, físico e simbólico. Obrigado. Eu a carregarei com honra. Certifique-se de que sim. Bill respondeu. Seu pai não esperaria menos. Enquanto Tyler voltava para Minneapolis no dia seguinte, deixando Sturgis e a cabana alugada para trás, a moeda de desafio repousava em seu bolso. Um lembrete tangível de promessas feitas e valores recuperados. Sua carreira, como ele a havia construído, estava efetivamente acabada, mas algo novo estava tomando forma. Algo com fundações em autenticidade, em vez de performance, em serviço, em vez de autopromoção. O algoritmo que outrora havia governado cada uma de suas decisões, otimizando para engajamento, controvérsia e potencial viral, havia sido substituído por um código mais antigo e profundo, um que valorizava o respeito acima da reação, a substância acima da sensação e a dignidade silenciosa de vidas vividas a serviço dos outros. Seu telefone vibrou com uma mensagem de texto de Emma Wilson. A história está ganhando destaque nacional. Ofertas para entrevistas de acompanhamento chegando. Interessado? Tyler considerou a oportunidade. Meses atrás, ele teria aproveitado a chance de exposição. Agora, ele digitou uma resposta diferente. Apenas se servir a história maior. Isso não é mais sobre mim. Ao cruzar a fronteira do estado, deixando a Dakota do Sul para trás, Tyler percebeu que pela primeira vez em anos, ele não estava pensando em como documentar o momento, como empacotá-lo para consumo, como extrair valor da experiência. Ele estava simplesmente vivendo-o, carregando o peso das lições aprendidas e das promessas feitas.
As palavras do velho veterano ecoaram em sua mente. Respeito não é conteúdo, garoto. E algumas lições custam mais do que visualizações. Tinha sido uma lição cara, de fato. Profissionalmente, pessoalmente, filosoficamente. Mas enquanto a moeda de desafio pressionava contra sua perna, um lembrete constante de legado e responsabilidade, Tyler Brooks entendeu que alguns custos valiam a pena pagar e algumas transformações não podiam ser medidas em métricas, apenas no reconhecimento silencioso de uma vida redirecionada para o que realmente importava. E isso, ao contrário da fama fugaz de momentos virais, era uma moeda que nunca depreciaria, um algoritmo que nunca mudaria, um valor que perduraria muito tempo depois que a última câmera parasse de rodar. Se esta história de redenção e respeito o emocionou, preparamos uma playlist especial com narrativas igualmente convincentes sobre transformação e segundas chances. Encontre-a clicando à sua esquerda. Se você gostou de Respeito Não é Conteúdo, por favor, inscreva-se em nosso canal e dê um thumbs up neste vídeo. Todos os dias trazemos histórias únicas que exploram a complexidade da vida e o poder da conexão humana. Não perca nosso próximo conteúdo sobre as pontes entre gerações e os valores que realmente importam. Estamos esperando seus comentários abaixo.